Eu vou chamar aqui agora a Ana Carolina. Ela é a nossa diretora de comunicação da Lapix e ela vai ser responsável por apresentar os nossos próximos palestrantes. Boa noite a todos. Como a Ana falou, eu me chamo Ana Carolina, eu sou diretora de comunicação da Lapix. E agora, para a nossa segunda palestra da noite, vai ser sobre as aplicações da apiterapia na amenização da dor. Eu queria chamar aqui a Rebeca e o Jonathan Filisberto para poder dar essa palestra para a gente. Olá, boa noite a todos. Oi, boa noite. Podem ficar à vontade, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? A gente, acima de tudo, quer agradecer a presença de vocês, dos convidados, e também, principalmente, com o convite de estar aqui participando, para a gente contar poder de terapia. Muito obrigada. A gente que agradece. Então, nós estamos muito felizes por vocês se interessarem por essa nossa profissão, né? Onde é uma profissão milenar e muitas pessoas já vieram desenvolvendo as suas técnicas, mostrando assim a eficácia através de estudos científicos, os benefícios. E a gente vai apresentar um pouquinho para vocês a apiterapia de uma forma mais científica, né? E talvez muitos não sabem que tem essa parte com estudos científicos, divulgações de todo esse benefício dos produtos da abelha. Inclusive, o que nós vamos focar hoje seria a apitoxina. Eu vou entrar aqui então para compartilhar a tela. Espera só um minutinho. E... ok. Bom, a gente quer explicar para vocês, então, que assim, a gente está na terapia desde 2016, né, na realidade, o meu marido começou antes, o meu marido, João, não falei, acho que eu não falei, e eu me tornei terapeuta depois que a gente se casou, comecei a trabalhar com ele junto, enfim. Aí a gente tem muitos relatos muito interessantes dos nossos pacientes em relação à dor, ao progresso deles. Bom, vamos lá. Primeiro, então, como a apiterapia, apesar de ser milenar, como o Léo já mencionou, ela é uma terapia muito desconhecida aqui no Brasil, a gente gostaria de explicar um pouquinho para vocês o que significa, né, não só a palavra, né, de apiterapia, mas um pouco da história da apiterapia, ok? Então, a apiterapia, a gente entende já que, pelo próprio nome, como diz, né, é terapia da abelha, ok? Por isso AP, né? Então, ela é um uso medicinal, né, que usa não apenas a toxina, né, ou o veneno da abelha, mas também todos os produtos, desculpa, volta um, todos os produtos da colmeia, como mel, própolis, pólen, geleia real, né? Tem também larva de zangão, ar da colmeia, energia da colmeia, é bem interessante. Tudo isso tem cada um deles tem um benefício específico para a saúde, que inclusive também atua para a dor, né, inibição de dor. Então, desde o Egito Antigo, da Grécia Antiga, né, da China, que inclusive elas são 3 grandes civilizações muito bem conhecidas pelo desenvolvimento da medicina, né, que tinham na época, isso há milênios, né, a gente está falando, há relatos do uso das abelhas, mel, dos seus produtos, né, e também do veneno para fins terapêuticos. O próprio Hipócrates, né, o pai da medicina, ele também tem relatos dele em seus estudos, né, e pesquisas, mostrando as propriedades, os benefícios, né, curativos da abelha para tratar artrite e também inflamações, o que é bem interessante. Então, com isso, a gente vê que a terapia então, ela vem desde a antiguidade. A gente tem aqui, eu fiz um compiladinho rapidinho de alguns pontos históricos aqui, por exemplo, o papiro de Ebers, né, que data desde 1700 a.C., mencionando, né, o uso da abelha, a apiterapia, não com o nome apiterapia, isso é bem interessante a gente lembrar. O nome apiterapia ele veio bem recente na história, século XIX, XX, né? Nos Estados Unidos, através de uma literatura, né, onde foi a primeira vez sendo citado assim, esse nome apiterapia. Exato. Porque então era chamado ou conhecido como
só apenas o veneno da abelha, o uso das abelhas, né? Enfim. Então, aí temos aqui, né, por exemplo, o manuscrito de Ebers, também é mencionado na Torá, né, judaica, nos profetas, né, na Bíblia, também Aristóteles, Plínio, por exemplo, Dioscórides, Galeno, Hipócrates, Varrão também, e até Avicena, né, ou Avicena, enfim, que era um polímata persa. E eles têm relatos desses usos das abelhas, de novo, né, do veneno, suas propriedades, muito interessante. E dois pontos bem aqui para a gente ressaltar, bem importante, é que até mesmo para se tratar de gota crônica, Carlos Magno foi tratado com veneno de abelha, isso é muito legal. E também Ivan Terrível, né, russo, também foi tratado e tiveram aí, com aplicações de abelhas, né, de forma progressiva, tiveram bons resultados. Vamos lá. Gente, sou um pouco nervosa, mas a gente consegue. A gente consegue. Tá legal. Bom, aí no século XIX, a gente teve uma figura importante, um papel bem importante para a terapia, aí com o nome já terapia mesmo, começou a se surgir esse nome, com um médico austríaco chamado Philipp Tertsch, que ele sofria de artrite reumatoide, tinha muitas dores, até que um dia, acidentalmente, ele levou várias picadas de abelhas, e ele percebeu que, de repente, suas dores cessaram ou amenizaram muito, né? E ele achou isso muito curioso, ele começou a pesquisar sobre isso, se dedicou a pesquisas profundas, e levou cerca de 10 anos nessas pesquisas para tentar entender essa relação do veneno com a dor dele. E algo interessante é que nós vimos até no slide que ele era médico, né? Ele era clínico. Então, além de conhecer toda essa parte de medicamentos e até mesmo o avanço na época, aquilo encantou, né? O fato de ele ter melhorado, e ele buscou fazer mais pesquisa em relação a esse sentido. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui na palestra. Aí ele fez essa pesquisa, inclusive ele escreveu um relatório chamado Relação Peculiar entre Picadas de Abelha e Reumatismo. E aí ele conseguiu, com 660 pacientes, ele teve os resultados seguintes: 82% tiveram cura perfeita, ou seja, 554 dos pacientes tiveram essa cura. 15% tiveram uma melhora, 99 pacientes, e 3% não tiveram melhora. Então, a gente vê que os resultados positivos são bem, né, chamativos, que chamam bastante a nossa atenção. 82% com cura perfeita. E ele é conhecido, né, até na nossa área da apiterapia, como o pai da medicina, da apiterapia moderna, né? Ele tem, nas literaturas, citam, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre ele, até mesmo nesse livro que foi citado com referência aqui do Moisés Assis, né? Apiterapia para Todos, 101. E ali vai falar um pouquinho sobre a história, existe muitas referências literárias sobre esse trabalho fantástico que ele realizou. Isso. E também o Philipp Tertsch, ele sofreu bastante rejeição pela classe acadêmica e médica na sua época, o que na realidade não é muito diferente do que nós passamos hoje. Nós, como apiterapeutas, nós sofremos isso também, por falta de conhecimento, às vezes a falta de, por exemplo, mais informação. Porque assim, a maior parte dos estudos, eles estão em inglês, né? Então, às vezes, os médicos, eles por dominar talvez o inglês... Aqui no Brasil, tem essa dificuldade. E aqui no Brasil é algo muito novo, assim, para alguns médicos. Então, nós queremos divulgar. E mais novo ainda era no século XIX, né? E por isso que ele teve essa rejeição, né, sofreu uma dificuldade para a classe acadêmica entender ou aceitar, né, sobre o uso benéfico da toxina, né, do veneno da abelha. Mas foi só depois que médicos da França, da Inglaterra, também até da Alemanha, eles não só seguiram, né, os seus métodos, mas também reafirmaram as conclusões que Tertsch teve. Ok? Bom, agora um pouquinho, então, falando sobre a terapia como forma de tratamento integrativo, né? A gente sabe que o uso medicamentoso, né, farmacêutico, de remédios, eles têm os seus efeitos colaterais negativos, alguns, né? Pode causar, por exemplo, aqui como úlcera, osteoporose, insuficiência renal, né? Baixar o sistema imunológico.
Apesar de que vale muito a pena a gente salientar aqui que nós não estamos no papel de substituir os médicos de forma alguma. Eles estão aí, eles estão bem estudados e profissionais para atuar de uma forma que ajuda, lógico, a população. A gente não pode substituir eles de forma alguma. Eles devem agregar com a gente com eles, né? Mas quanto mais na linha natural a gente conseguir ir, para não ter mais integrativo, exato, para não ter esses efeitos colaterais, melhor, né? Então, por isso que a gente gosta bastante, logicamente, falando da terapia, por causa disso. Os produtos da colmeia e o veneno da abelha, fazem tudo isso, lembrando, fazem parte da terapia, eles vão ajudar nesse sentido. Opa, passei sem querer. Ou seja, como o uso do pólen, o mel, o própolis, geleia real, né, eles são métodos naturais de tratamento de saúde. E é legal porque quando a gente consome esses produtos de uma forma diária mesmo, né, um consumo frequente deles, não necessariamente doente, mas porque a gente sabe que é importante para a nossa saúde, com produtos da colmeia é apiprofilaxia. Então, é a prevenção de doenças através do uso dos produtos da colmeia. Com certeza, né, a população mundial, e até mesmo nós temos a Covid agora, que todo mundo ficou em alerta, né? E muito pouco foi se falado da parte de alimentação. E como recurso, os produtos da colmeia são fantásticos nesse sentido, para equilibrar essa parte química, né? Que às vezes a população mundial está em deficiência. Então, é fantástico, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais de cada produto, que não vai dar tempo aqui, se a gente fosse falar, a gente ficaria horas só falando sobre um produto, por exemplo, mel, né? Então, essa parte é fantástica, um mundo, para quem não conhece, um mundo de muitos benefícios, né, para a saúde dos nossos interagentes, dos nossos pacientes. Bom, de forma bem rápida, gente, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os produtos, tá? Da terapia, né, os produtos da colmeia. Por quê? Porque eles vão ajudar nesse ponto também de amenização de dores, né? Então, por exemplo, o próprio mel, isso principalmente se tratando de mel cru, tá? Lembrando que mel cru, ou reforçando talvez, ou mesmo mostrando para aqueles que não sabem, o mel cru, ele é um mel que não é pasteurizado, ele é o mais indicado, ainda tem ainda mais propriedades nele. Ele é menos, vamos dizer assim, processado, né? Seria menos processado, porque ele vai manter todas as propriedades. É tipo o mel do favo, é o melhor ainda que você tem, retirado diretamente do favo. Mas é muito preciso que tenha assim um cuidado muito manuseio, porque pode haver a contaminação, né? Então precisa de fontes bem confiáveis desses produtos. Exatamente. E, bom, aí então o mel, ele tem propriedades que são antimicrobianas, antibacterianas, anti-inflamatórias. Ele ajuda para aumentar nosso sistema imune também, alivia não só a dor de garganta, né, ou o resfriado, mas também ele ajuda até mesmo para o estômago, faz um revestimento no estômago, ajuda inclusive para úlceras, por exemplo. E também não só na forma de a gente consumir o mel, mas também da forma tópica, né? Então, para feridas, eczemas ou qualquer enfermidade, né, que possa ter na nossa pele, o mel, milenarmente falando, ele sempre foi usado, né? Como forma de curativo, ele hidrata a pele também, age, né, como a gente falou aqui, como bactericida, então realmente é muito importante e muito bom também. E algo muito interessante que na medicina chinesa, o mel está classificado nos 5 elementos, no elemento terra. Então é bem interessante você usar em todo esse benefício, né, do elemento terra com relação ao produto do mel. E lembrando que mel, quando bem conservado, não estraga. Já foi achado até em catacumbas egípcias em um bom estado de conservação, podendo então consumi-lo. Bom, um pouquinho então agora sobre o pólen. O que é o pólen? O pólen, vocês estão vendo na figura, né? Ele é parece um granuladinho, né? Umas bolinhas aí. Que ele é o quê? É o pólen desidratado, a abelha pega da florzinha, tá? O grupo das patinhas dela, depois o apicultor retira. A gente, inclusive, é apicultor, a gente teve essa
o privilégio de poder ver isso ao vivo, de também retirar a pólen, é muito legal. Bom, ele é o quê? Então, o pólen é um complexo vitamínico, tá? Complexo B, por exemplo, A, B, C, D também. E, então, ele tem bastante proteínas, vitaminas, minerais, enzimas, carboidratos, ácidos graxos. Ele é um bom, incrível energético também, dá muita disposição para a gente. Legal que tudo isso está falando que é tudo de forma natural, né? Ele é um anti-inflamatório, ele ajuda para baixar os níveis de colesterol. Ele é um antidepressivo também. E muitos atletas gostam de usar o pólen, principalmente o pessoal que faz academia, talvez trabalha o dia inteiro, tem dificuldade. O pessoal vegetariano também, porque ele substitui, né, a questão da carne, né, as propriedades. E algo muito interessante na medicina chinesa, ele está classificado no elemento madeira. Bom saber. Ok? Então vamos lá. O próximo aqui, rapidinho, então falando, é o própolis, ok? Muito conhecido, né? O nosso própolis aqui no Brasil, que é o verde, o mais famoso, né? A gente tem outros, mas o verde é o nosso mais famoso. Ele é o mais exportado até. Ok? Então, o própolis, existem de vários tipos diferentes de própolis. Tem o vermelho, tem verde, tem marrom, né? Tem algumas variedades. Então, por exemplo, em geral, a gente vê que os estudos estão mostrando isso cada vez mais. Não sei se vocês conseguem ver, mas a cada slide a gente tem a fonte científica, que é a fonte da matéria, né, mostrando isso tudo para a gente. Então, ele tem cerca de 300 compostos, ele é um anti-inflamatório, antimicrobiano, antiviral, até mesmo anticancerígeno, tá? Tem estudos bem recentes mostrando especificamente da própolis vermelha, que ela consegue ir em nível tanto ósseo, né? Então, ajuda até para artrose, por exemplo, mas também com um bom aliado em tratamento anticâncer. Ele consegue destruir mesmo até, alguns estudos mostraram até isso, destruir algumas células tumorais também. Aumenta o sistema imunológico, né? Ajuda para a cicatrização de feridas. Até mesmo hoje, alguns dentistas que gostam mais dessa linha natural, estão usando o própolis até mesmo em seus tratamentos, porque o própolis ele serve tanto como analgésico, como também como ação antimicrobiana, antiviral, né? Então, antisséptica, né? Isso tudo vai ajudar bastante. Tem alguma coisinha? É que minha cachorra passou aqui, não liga não, gente. Então, e na medicina chinesa ele está classificado no elemento metal, então podemos usar, né? No fato da pandemia, nós tivemos muito a procura e até esse produto ele acabou os apicultores, assim, tudo que eles tinham, todo mundo comprava, porque foi fantástico, existiam alguns estudos também, tem vários estudos, especialmente agora o último que saiu foi sobre a Covid, né? Saiu na revista Veja, até no nosso Instagram, na nossa página lá principal, na bio, né, tem um link desse estudo que a revista Veja lançou, inclusive, que foi realizado sobre o própolis como uso de tratamento contra a Covid. Muito interessante, dê uma olhadinha lá. De um pessoal de uma universidade da Bahia. Bom, continuando então, o próximo aqui vai ser a geleia real. Bom, geleia real, como o nome mostra, geleia real vem de realeza, né? Então, o que é? As abelhas operárias, elas criam aí uma substância, né? Que é como se fosse uma geleinha mesmo, que, na verdade, vai ser o único alimento exclusivo da abelha rainha, desde o estado larval até a sua vida, a fase adulta, até a morte, né? Com esse alimento. Inclusive, comparando, para vocês verem um pouquinho do efeito que a geleia real tem quando a gente humano consome, a geleia real, numa colmeia, olha só, a abelha rainha, ela vive de cerca de 3 a 5 anos. As operárias, as outras todas, né, elas vivem apenas cerca de 45 dias. A abelha rainha é a maior. A abelha cerca rainha de 3 vezes do tamanho de uma abelha, né? A abelha rainha é a mais fértil. E, chega a botar como a gente 300, viu, né? 300 ovos por dia. Bastante. E também ela é a que vive mais. Por isso a gente falou de 2 a 5 anos, uma diferença muito grande. Isso tudo a gente vê que é apenas com o alimento da geleia real. Então a gente pode ver que alguma coisa pode fazer também parecido com o ser humano. Mas por quê? Porque os estudos mesmo mostraram isso. Que tem ação anti-inflamatória, antioxidante, né? Antimicrobiana, imunomoduladora também, ajuda até mesmo para o metabolismo, ela tem propriedades de anti-envelhecimento, então ela ajuda até na produção de colágeno da nossa pele,
E a geleia real tem uma característica bem específica e muito interessante, que é que ela vai em nível cognitivo e hormonal. Então, por exemplo, mulheres que passam por estados de menopausa, ou até mesmo TPM, qualquer outra enfermidade, né, que esteja relacionada a hormônio, a geleia real ela vai auxiliar nesse sentido. E também, se for em sentido cognitivo, ela ajuda em doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o próprio Parkinson e o Alzheimer. Tá tudo ok aqui? É apenas a minha cachorra passando na nossa perna. Bom, vamos lá. Continuando, então. Aí, o próximo que a gente tem aqui é entrando especificamente onde a gente quer, que é o veneno da abelha, ok? O veneno da abelha também é chamado, como a gente estava mencionando aqui, apitoxina, né? O nome também é bem claro, bem sugestivo, que é toxina da abelha, né? Então, o que é a apitoxina, que é o veneno da abelha? Ela é um líquido claro, né, de reação ácida, 88% de água, também tem proteínas, peptídeos, aminas, fosfolipídios, aminoácidos e compostos voláteis. Um ponto importante dessa parte de compostos voláteis é que justamente é por isso que existem apiterapeutas que preferem o uso da apitoxina com a abelha viva, porque se tem todas as propriedades do veneno e consegue daí se ter o efeito máximo dele, diferente de alguns outros que podem ter, talvez conservar, extrair, né, esse veneno e conservar, ou manipular ou comercializar ele de uma forma que não seja em vivo, né? E daí perde um pouco de propriedade, ok? Só um parênteses para a gente mencionar. O veneno também tem cerca de 63 componentes, 40 a 60% dessa composição é de uma proteína que é a mais importante, chamada melitina, ok? E muito estudada, aliás, a mais estudada no veneno de abelha. Ainda assim, mesmo que tenha já bastante estudos científicos, vocês podem pesquisar bastante sobre o assunto, como o Jota comentou anteriormente, principalmente em inglês, né? A gente sempre vai achar mais coisa em inglês mesmo, a língua universal. Pesquisar pelos componentes. Procura em inglês, pelos componentes, principalmente também. Ainda assim, então, há campo para mais, né? Então, por isso que a gente não pode, talvez, falar com tanta precisão a sua composição exata e completa. Isso. Só para voltar aqui que a cachorrinha atrapalhou, né? Então, a geleia real, anteriormente, que foi falado pela Rebeca, ela está classificada no elemento água, né? E quando nós estamos falando agora também de apitoxina, ela está classificada no elemento metal, elemento fogo. Então, completa os 5 elementos, né? E onde pode ser usado, assim, né, nessa questão, até mesmo pelos profissionais de medicina chinesa, os acupunturistas, né? E quem conhece medicina chinesa, para complementar também nessas deficiências, né? Com os produtos da Colmeia. É legal falar da medicina chinesa, porque a apiterapia, ela está embasada nas medicinas orientais, né? Então, em específico na medicina chinesa. Então, dá-se para estudar bastante coisa, fundamentos da medicina chinesa para aplicação de apiterapia. Bom, compostos e seus componentes, tá? Então, a gente vê que tem bastante coisa, a gente vai ressaltar aqui alguns, os mais importantes, alguns principais, né, do veneno. Então, por exemplo, a gente tem proteína, peptídeo, amina, aminoácidos, feromônios, ok? Aqui a gente tem um exemplo da molécula da nutriente de abelha, da proteína. Aqui nessa foto a gente tem o ferrão, onde mostra essa gotinha aí transparente, né, do líquido transparente, que é o veneno, né? Então, como é que funciona? A abelha, quando ela pica, em cima do ferrão tem um bulbo, né? Um bulbo que ele fica pulsando a toxina, ok? E aí a toxina vai entrando no organismo. Microscopicamente, o ferrão, ele é serrilhado. Por isso que quando tira, ele pode doer ou dar uma puxadinha na pele. Já, curiosamente falando, já da abelha rainha, ele é microscopicamente ele é liso. Por isso que quando ela pica, ela inclusive não perde o ferrão, né? Porque é lisinho, como uma agulha mesmo. Existem técnicas de apiterapia onde a abelha não perde o ferrão. Então é bem interessante também. Bom, um deles então é a hialuronidase, que ela faz parte de 1 a 2%, né, da composição. O que a hialuronidase faz, né? Ela é uma enzima que faz parte da família, né, da hialuronidase, que ela quebra ou hidrolisa o ácido hialurônico, que é uma molécula grande até. E isso permite o quê?
que os compostos do veneno possam ter espaço. Ela abre espaço para que eles possam fluir ou entrar, né, nos tecidos. Por isso que mostra aqui que ela dilata os vasos sanguíneos, aumentando sua permeabilidade, causando um aumento da circulação sanguínea. Como se fosse um gás mesmo, que ela vai abrindo espaço para liberando a passagem dos outros componentes. Um dos primeiros componentes, né, que saem assim quando é injetado, né, a abelha deixa o ferrão, é um dos primeiros componentes, que ele vai ter todo esse benefício para a entrada dos componentes. A abelha, isso é interessante, quando ela pica, né, quando a gente faz o uso aí do ferrãozinho dela como veneno e tal, as enzimas que saem em ordens diferentes, né? E isso vai afetar muito para o apiterapeuta saber como tratar o paciente na sua enfermidade específica. Então, a gente sabe o que precisa, o quanto precisa, a dose, a segurança, e isso tudo é o conhecimento, né, dos apiterapeutas para fazer esse trabalho. A próxima aqui é histamina, tá? 0,7 a 1,5%. Ela age, inclusive, como um neurotransmissor, ok? Ela é muito parecida com a hialuronidase no seu efeito, né? Ela também dilata os vasos sanguíneos, aumenta a permeabilidade dos capilares sanguíneos, aumenta a circulação, né? Estimula, inclusive, os músculos lisos. E também, ela é bem forte no sentido da alergia. Então, ela pode até causar um choque histamínico, tá? Só que isso é interessante, causado pela aflatoxina, mas isso é interessante porque aqui fala até, a gente pegou aqui a fonte de matéria. O risco não se encontra relacionado ao conteúdo de estaminas do próprio veneno, mas sim a grande quantidade de estaminas liberadas pela própria pessoa. Então, o paciente também vai liberar estamina, né? No momento de algum corpo estranho que entra no corpo do organismo, né? Alguma substância estranha, os leucócitos vão sair loucos, né, para fazer a sua defesa e vão talvez querer liberar uma quantidade muito grande de histamina. Mas isso é quando acontece com uma quantidade grande de veneno, né? Então, por isso que a gente sabe como fazer, como dosar, para não ter esse choque, né? Fazer de forma segura, para daí ter todos os benefícios do veneno. Para o organismo, para a doença, porque o veneno, a gente vai continuar falando aqui, mas ele é até 80 vezes mais potente que a morfina, gente. Então, isso quer dizer que ele, para dor e outras enfermidades até, que vai em nível plasmático, célula plasmática, é incrível os seus efeitos. E como a gente comentou aqui, tem bastante campo ainda para ser pesquisado, né, ser comprovado. Bom, aqui a fosfolipase A2, tá? E a fosfolipase B. Então, elas agem de que forma? A fosfolipase A2, ela é muito importante, é o alérgeno, inclusive, mais forte, mas, novamente, lembrando, de forma bem feita, bem dosada, a gente tem os bons efeitos dela. Ela é imunomodulador, né? Então ajuda bastante contra a asma, Parkinson, inflamação de órgãos, inclusive induzida por drogas, ok? Ela vai destruir os fosfolipídios, e isso vai fazer com que a membrana celular também seja dissolvida, reduz coagulação do sangue e aumenta a pressão sanguínea. Com isso, ela pode até prevenir a morte de células neurais, ok? E nesse campo, nós podemos também falar, por melhorar a parte imunológica, nós conseguimos também trabalhar as doenças autoimunes, que é um dos temas também que a gente vai abordar no próximo slide. E a fosfolipase B, ela tem atividade desintoxicante. A gente tem aqui um pequeno gráficozinho, aqui um desenho, que vai mostrar um pouquinho que, assim que tem a aplicação do veneno, vocês estão vendo aí o ferrãozinho, acho que vocês conseguem ver. Eu não sei se com o meu mouse não... aparece o mouse. Então, aqui é o ferrão, né? O ferrão, assim que ele é aplicado na pele, por exemplo. Então, ele vai liberar peptídeo 401, que é o mesmo do peptídeo MCD, Master Cell Degranulation, que vai causar degranulação dos mastócitos, né? Degranulação que vai fazer com que os mastócitos, vai liberar histamina, que são os leucócitos, né? Vai liberar histamina. E aí que é o momento que a gente falou que pode ser uma liberação muito grande, ou pode ser mais amena, pode causar, então, daí a inflamação. E é por isso que há o efeito de vasodilatação. Então, o veneno, sim, ele tem um dos efeitos dele, é ser vasodilatador, o que ajuda bastante para pessoas com problemas, alguma deficiência, né, vascular,
E até na dor mesmo, na porque dor, a maior parte na medicina chinesa dilata fala o vaso, né? onde circula, não dói. Onde não circula, dói. Então, nós trabalhamos essa parte com o vasodilatador na toxina, é fantástico. Por exemplo, só um exemplozinho. Do que é uma dor de cabeça? Por que né, nós temos uma dor de cabeça? Os vasos estão comprimidos, então dói. Quando eles se dilatam, o sangue flui, né? Vamos dizer, com mais espaço ali, né? Fica bem, aí a dor passa. Então, a dor realmente, o sinal de dor é os vasos eles se contraírem, né? Essa própria tensão, né? E aí vai trabalhando também, tanto na parte de pontos da acupuntura, né? Os meridianos, e vamos estar desbloqueando, né? Esses canais energéticos também. Isso. Aí também, junto, o veneno ele vai liberar a melitina, que a gente mencionou, mas vamos falar melhor ainda sobre ela mais para frente, que ela vai causar um rompimento de membranas, células plasmáticas, vai até ativar a sensibilidade de dor dos neurônios, e vai também ativar a fosfolipase A2, que é essa aqui, fosfolipase A2, acho que dá para ver, que vai causar a destruição dos fosfolipídios, que vai também causar inflamação. Lembrando que o veneno, ele causa tanto inflamação, como também a anti-inflamação, né? Então, vai do terapeuta exatamente saber fazer isso de forma né? controlada, segura. Exato. Isso. Por isso que a gente não assim, recomenda, né, que para quem quer fazer trabalhar na apiterapia, não acho que essa palestra ou alguns vídeos do YouTube ou algum conhecimento básico vai ser o suficiente para tratar, né, uma pessoa. É preciso ter uma formação, é preciso ter um curso, uma qualificação para você entender todo esse mundo da aflatoxina, que é algo muito perigoso. Você pode, de uma abelha, né? Uma só pode ser abelha, fatal. Você pode ser fatal, né? A população mundial toda, né? 1% da população mundial tem essa sensibilidade maior, que seria a alergia mesmo. Então, em casos bem raros, você vai encontrar, né, pessoas alérgicas, mas é preciso ter muito cuidado com isso, tem que ser de forma pontual, de forma bem treinada, né, para que você possa lidar com toda essa parte da aflatoxina e também os produtos. E ainda assim, mesmo que uma pessoa seja alérgica ao veneno de abelha, isso é muito mencionado, né? Muita gente pergunta a gente sobre isso, ainda assim é reversível. Então, a pessoa não precisa chorar. Queria tanto me tratar, não posso, né? Não, ela pode sim ter primeiro um tratamento reversível da tolerância dela com o veneno, para depois, enfim, tratar a enfermidade dela específica. Bom, agora sim, falando mais da melitina, que a gente viu por que ela é tão importante? Porque ela simplesmente faz parte de cerca de 50% a 55% da composição do veneno, ou seja, metade do veneno é de melitina, às vezes até um pouco mais. Então, ela diminui essa tensão superficial das membranas e as estabiliza, ok? Ela é uma ação anti-inflamatória, como a gente falou. Mesmo o veneno ele pode inflamar, mas também desinflamar. Então, o fosfolipídio, a fosfolipase A2 e a histamina, elas podem inflamar, causar o efeito inflamatório, mas a melitina já vai tirar. Ativa também a hipófise e as glândulas renais, aumenta a permeabilidade capilar, aumentando a circulação sanguínea, também parecido com os outros, né, nesse sentido. E tem um estudo aqui, mas esqueci de apertar. E também ela tem ajuda na coagulação, diminui, desculpa, a coagulação sanguínea, não tinha, que apertei errado. Diminui a coagulação sanguínea e ela é imunoestimulante e imunossupressora, ou seja, a pessoa ela pode ter uma liberação maior, como a gente comentou, de histamina, né, ou dos leucócitos, mas o próprio veneno, ele pode agir como um imunomodulador ou imunossupressor, ou seja, ele pode aumentar ou diminuir essa liberação, né, de histamina, ajudando com que a pessoa... porque quando ela tem um nível grande, né, de histamina que os leucócitos lançam, o que significa que algo está desregulado, né? E talvez precisa, por uma inflamação, né? Ou talvez uma infecção, um trauma. Às vezes até um estado emocional da pessoa. São vários pontos que podem mostrar que pode causar isso. Então,
vale novamente do conhecimento, do estudo e profissionalização do apiterapeuta saber tratar. Vamos lá, o próximo, então, continuando um pouquinho mais da melitina. Esse é bem interessante porque, olha só, foi feito um estudo, ok, da melitina em relação a câncer de mama. E foi feito na Austrália, esse estudo, essa pesquisa, onde mostrou, o resultado do estudo mostrou que a pesquisa foi publicada na revista Natural Precision Oncology, vocês podem pesquisar, tem aqui também a fonte, e descobriu que o veneno de abelha ele foi eficaz em matar células de câncer de mama, ok? A pesquisa mostrou que uma do veneno matou 100%, gente, 100% do câncer de mama. E isso mostra, então, até que ponto o efeito benéfico da terapia, né, do uso da toxina, pode chegar. A gente já teve pacientes, já tivemos, né, pacientes com câncer, não só de mama, mas também de outros tipos, né, de câncer, e a gente viu resultados positivos, como aumento da imunidade, a pessoa fazendo quimioterapia, o médico ficou de queixo caído, como que sua imunidade está tão alta assim? Que a pessoa fazia com a gente, né, a terapia, consumia também os produtos como própolis, aquele específico que a gente mencionou no vermelho. Também tem muitos estudos, né, falando do câncer. Quase o brasileiro, ele quase não dá muito valor, está dando valor agora, porque tem alguns médicos falando, né, divulgando, e agora também vocês aí vão se divulgar mais, né? E também, bom, é isso aí, eu ia falar alguma coisa, eu não me lembro agora. Aqui está o estudo, a gente colocou aqui para vocês a TV, né, a linha dele, né, foi feito, ok? Bom, vê que a melitina tem bastante coisa. Então, a melitina também eleva o cortisol do plasma, tá? Ela aumenta também os níveis de neurotransmissores. Então, dá aquela sensação de bem-estar, né? Aumenta o estado de ânimo da pessoa. E entrando um pouquinho na parte estética, isso é interessante falar por quê? Porque vocês talvez já viram, vão ver que existem muitos produtos lá no rótulo escrito com veneno de abelha, né? Tanto cremes, loções, vários tipos de produtos que tem veneno de abelha. Alguns, né, vale a pena falar, alguns são falsos, tá? Tem que saber bem a procedência. Mas outros não, são reais mesmo. Por quê? Porque, de fato, foi comprovado que tem esse efeito, sim. Ele reduz as bactérias e as inflamações que são causadas pela acne na pele, tá? Ela ativa a produção de colágeno, isso é muito legal. Ela também recupera células danificadas, ok? Ela também inibe o efeito das enzimas que são produzidas pela exposição ao sol, o estresse, tabagismo, produtos químicos, né, do ambiente mesmo, que vão vamos dizer assim, estragando, né, a nossa pele, vai danificando mais, e o veneno, ele, com o uso da melitina especificamente, que está, né, presente no veneno, vai agir de forma reversível a isso, vai melhorar, vai amenizar, né, vai ajudar bastante. Não é o tema, mas a Rebeca, ela trabalha com uma técnica que nós utilizamos também a apitoxina, né? E onde nós trabalhamos a apistética. É bem interessante, tem um processo todo para poder o cuidado, né? Aí não também. É dor, é só estética, mas também funciona. Junto com esse tratamento, a gente vai podendo tratar também algumas dores aí. E na parte da face, né? Às vezes dá para tratar com uma técnica que chama apicultura. É muito legal. Continuando, então, agora um pouquinho entrando em doenças autoimunes. O veneno de abelha, gente, na verdade, a apiterapia toda, né, o uso dos produtos e do veneno, ela vai ajudar muito em cerca de 1000 doenças, tá? Então, uma lista grande aí de enfermidades que dá para se tratar com a apiterapia. A gente quer ressaltar um pouquinho aqui sobre as doenças autoimunes, porque a apiterapia, como a gente mencionou, ela vai em nível célula mesmo. Vou dar uma resumidinha aqui. Ela faz faz com que o nosso corpo se mexa, né? Acorde, os órgãos, eles acordem e faz se movimentar, porque uma doença autoimune nada mais é do que o seu próprio corpo se atacando, né? Então, ela faz está desequilibrado, então ela vai ajudar nesse equilíbrio, vamos fazer voltar ao normal, né? Então, por exemplo, os linfócitos T, eles vão conversar, os linfócitos T, especificamente, os auxiliadores, eles vão conversar com os linfócitos B, então, produzindo mais anticorpos.
e vão conseguir daí atacar o antígeno ali, o corpo estranho, da forma que deveria ser, né? E não atacando a si mesmo, até mesmo células boas. Existem vários estudos que falam da comprovação científica, né, com esse benefício para a saúde da aptoxina, que é fantástico. Exatamente. Então, aqui, por exemplo, como lúpus, encefalomielite, artrite reumatoide, inflamação diversas, né? Fibromialgia. Isso tudo tem efeitos, a terapia tem efeitos muito benéficos de tratamento, né, para esses tipos de doença. Ajuda até mesmo para tratar condições alérgicas como asma, rinite, também sinusite, tá? Aumenta a produção, como a gente comentou aqui, de células C, as reguladoras ou auxiliadoras, no caso, também, que vão ajudar nesse ponto para respostas alergênicas, né? Reduzindo, assim, a inflamação. Aqui a gente tem fontes referências, dos arquivos científicos, né? Está acabando. Conclusão. Vamos lá. Então, o que a gente conseguiu entender sobre o veneno da abelha, né? As propriedades da aptoxina. Então, vamos lá. Basicamente, gente, ela é anti-inflamatória, ok? Ela é analgésica. Né? Tem ações, né, analgésicas. Antidepressiva, ok? Imunomoduladora, hipotensora e antitumoral. Aqui está explicando um pouquinho de cada um do porquê. A gente já mencionou aqui para você, ok? Novamente, por isso, para tratamento de dor, que é o tema aqui da nossa palestra, a apterapia ela tem grandes efeitos benéficos, ok? Novamente, a gente falou aquela hora que ela chega até a atingir a analgesia, né, de tirar a dor até 80 vezes mais potente que a morfina. Tem estudos que falam que ela é 100 vezes mais potente que a hidrocortisona, né? E 100 vezes, e 80 vezes mais potente que a morfina. Então, a gente vê isso com os nossos pacientes, na nossa frente. A pessoa às vezes chega com dor e vai embora sem dor, né? Então, quem é apterapeuta ou quem já fez uma sessão de apterapia, ou quem conhece, né, acaba divulgando mesmo, porque dá uma melhora na qualidade de vida para a pessoa. Além de a gente tratar não só usando a toxina e os produtos, mas também tem um lado de o cuidado com a pessoa, né? Aquele momento que ela chega, nós fazemos uma anamnese, nós vamos ali observar todo aquele quadro, né, de saúde da pessoa para poder tratá-la de forma bem holística, né? E nesse processo a gente vai usar os produtos e vamos usar também um desses produtos que seria a aptoxina, que é a aptoxina veneno da abelha. É bem impressionante. A gente tem relatos de pacientes, por exemplo, que está com uma paciente atualmente que tem dores crônicas, né, dores bem agudas, que nas primeiras sessões, com 2 semanas, né, de tratamento, vamos lá, de 10 baixou já para 6, está indo para 5, né, então a intensidade da dor Ela são 4 anos sentindo dor e de repente você descobre um tratamento que a pessoa te permite fazer mais dá uma coisas, qualidade de vida, né? Diminui aquela você vê até pela feição da pessoa, de dor, né? Você vê até pela feição da pessoa quando ela chega, né? O paciente chega, você vê que está com muita dor e sai feliz, sai conversando, sai bem, né? E a gente fica obviamente muito feliz com esse resultado. Algumas das doenças e suas efetividades aqui, vocês podem dar uma olhada, não vou falar tudo, muita coisa. Então, artrite reumatoide, por exemplo, tem recuperação total, artrose, recuperação da cartilagem, até isso o veneno ajuda para cartilagem, tipo dor no joelho, né? Falta cartilagem no joelho, enfim, ajuda. Enfim, diabetes, depressão, esclerose múltipla, bruxismo, bursite, ok? Aí vai mostrando aqui suas efetividades, sessões, como que seria. Lógico que lembrando que cada paciente é um paciente, então pode ter variações de tempo de tratamento, né? Alguns na primeira sessão, na segunda já está bom, outros tem que um pouquinho mais. Cada organismo um é diferente do outro, cada um é um ser único, né? Lúpus, cisto, tanto no ovário, né? A gente vê no útero também, lombardia, insônia, inflamação do nervo ciático, túnel do carpo também, ajuda bastante. E tendinite, distrofia muscular e por aí vai. A lista, como a gente falou, é grande. Então, dá para trabalhar com mais de 1.000, né, enfermidades assim, e mais de 40 especialidades médicas, né, que precisa se estudar cada doença, às vezes alguma doença autoimune.
diferente, e a gente vai tratando a pessoa em si, né, o nosso paciente, de uma forma bem holística mesmo. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Em nome meu e do Jonathan. A gente acabou, então. Muito obrigada. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito do assunto. Aqui em casa sempre tem mel, sempre tem própolis, e a gente está sempre procurando saber um pouco mais, porque eu acho um assunto bem interessante. Tiveram algumas perguntas no chat que eu queria fazer para vocês. Pode ser? Pode. Deixa eu só desligar o ventilador. Pedir tudo melhor. Pronto. Bom, a Ana Vilela, ela falou: o Brasil é um país tão bem relacionado às abelhas, pioneiro e produtor de diversos derivados e até mesmo do soro antiapílico, né? Então, de onde vocês acham que vem esse preconceito que as pessoas têm com a apiterapia? Bom, o preconceito não é só no Brasil, né? Em outros países. Vamos falar um pouquinho o contrário. Na verdade, a apiterapia ela é muito forte no leste europeu, na Rússia, nos Estados Unidos. Né? Por causa da... a gente vê, né? Que sofreu também, como a gente sofre, falta de conhecimento, né? Que vocês tiveram aqui a oportunidade de ouvir um pouquinho, falta de buscar mesmo qualificação, porque nós aqui no Brasil nós já estamos desde 2018 na PIX, né, que é no SUS. E a gente se vê muito poucas pessoas se interessando. Mas falta profissional no Brasil, essa que é a verdade, né? Mas então, respondendo a pergunta dela, por que talvez tenha esse preconceito? Porque o nosso país, assim como boa parte, né, do Ocidente, ele acabou pegando mais a medicina ocidentalizada, né, a medicina convencional que a gente chama. Se a gente olhar na história, a gente vê que isso vem lá de Rockefeller, magnata do petróleo, né? É um assunto também que dá para fazer uma outra palestra desse assunto, a gente gosta bastante, onde ele, né, o cara queria mais grana, então ele começou a usar os seus recursos lá para conseguir mudar a ideia, porque nos Estados Unidos, até então, na época dele, era muito forte o uso de medicamentos naturais, olha a diferença. E ele quis com que, pagando, né, que fizesse uma inversão de conceito. Não, os industrializados são melhores, né? Então, enfim, foi a partir daí, e a gente tem muito do hemisfério norte, a nossa cultura pegou. Você vê que às vezes a gente vai nós moramos em Bragança Paulista, São Paulo. E aí você vai no ali, no sul, né? E aí não falta medicamento, às vezes não falta médicos em algumas especialidades, né? Mas pouco se fala sobre acupuntura, sobre outras práticas integrativas, né? Você vê que eles quase não, os municípios ainda não estão acordando para esses benefícios de tratar não só um sintoma, né? Mas você tratar também a pessoa como um todo, com várias técnicas diferentes que são fantásticas. E aí você vai tratar a causa, né? Que às vezes é emocional, e às vezes é química, às vezes é falta também de orientação. Alimentação. De alimentação, né? Que é parte química. Eu acho que essa questão do preconceito existe em diversas práticas integrativas mesmo, né? Até no próprio Reiki, que a Regina estava comentando na palestra anterior, essa questão é muito forte. Bom, exato. A Duda fez uma pergunta muito interessante, que era uma dúvida minha também, e se ela não fizesse eu ia perguntar. O própolis, ele possui alguma contraindicação e ele pode ser usado por um longo período como forma de aumentar o sistema imunológico? Pode sim. Própolis, na verdade, é uma coisa até cultural e já nossa, do nosso país mesmo. O uso do consumo dos produtos apícolas, né? Porque a gente até não só pacientes, mas a gente tem alguns clientes apenas que consomem os produtos. Que eles chegam pra gente, eu tô com uma tosse, ou minha filha tá com gripe, tem mel aí, eu quero pegar um mel, um própolis. Então tem essa cultura nossa de que se lembra desses produtos apenas quando está doente. Por isso que aqui nessa palestra a gente falou da apiprofilaxia. Na verdade, a gente deveria inverter esse conceito e pensar em enxergar esses produtos não como remédio, mas como alimento.
Então, quando a gente consome eles, assim como a gente come arroz e feijão todo dia, se a gente consome eles desde de pequenininho, de criança até a velhice mesmo, você está sempre se imunizando, se protegendo, né? Deixando o seu organismo forte. E tanto que existem alguns estudos que ele tem uma ação seletiva, né? Então ele vai naquilo que é preciso vamos dizer assim, resolver, né? Então, uma quantidade certa, de forma bem pontual, você pode estar utilizando do própolis, né? Tanto de uma forma mais contínua, talvez uma de boa procedência, isso é muito importante, também esse preparo, né? E de uma forma bem pontual para que não agrida o seu organismo. Então, existem estudos que falam sobre isso. Na questão mesmo de contraindicação, né? Por exemplo, quase não se vê muito sobre contraindicação, porque ele vai ter todo um benefício, né, para a saúde, as suas propriedades, mais de 300 componentes. Aí a gente põe assim, a partir de 2 anos de idade, uma criança a partir de 2 anos de idade já pode consumir mel, já pode consumir própolis, geleia real, já pode consumir os produtos. Não existe nenhum estudo falando que não pode usar, por exemplo, o própolis para criança, mas existe algum, como não tem estudos, né? É difícil de ficar afirmando. Como não tem muitos estudos nesse sentido, então, mas na cultura já se usa há muito tempo, a gente não tem como responder isso, né? Então, assim, até mesmo em rótulos, eles falam ali, talvez, a partir dos 12 anos, né? 12 anos de idade. 12 anos de idade, alguns produtos. Mas não existe um estudo falando que, né, que não... Por que não usar essa questão do própolis numa idade, por exemplo, acima dos 2 anos, né? Então, se fala acima dos 2 anos, porque já quando o sistema imunológico da criança já está bem desenvolvido, tem né? pacientes Tanto mel, que existe alguns problemas com mel, a partir dos 2 anos já acho que é bem interessante, estudos falam que é bom. Tem pacientes nossos que a mãe dá para as filhas dela, de uma tem 5 aninhos, a outra tem, acho que 4, não lembro, é bem pequenininha. E ela dá poucas gotinhas, né? Mas dá para as meninas lá e outras crianças também que estão com a gente. Talvez também. Uma gota por quilo. E em casos de resfriados, por exemplo, o própolis pode substituir outros medicamentos ou não? Só complementar mesmo. Aí entra a profilaxia, né? Aí a gente tem que lembrar que são produtos naturais. Então não quer dizer que, eu peguei uma gripe, eu tô com Covid. Vai lá, começa a injetar um monte de própolis, né, começa a consumir um monte de produto. Não é bem assim, porque o corpo precisa de um tempo, né, para absorver esses nutrientes e tá fazendo efeito no seu organismo. Vamos dizer assim, né, em linguagem mais feminina, como se fosse um anticoncepcional, né? Não é tomando a primeira vez que já vai fazer o efeito, tem que estar com um tempo já na corrente sanguínea. Então, mas ele tem ação. Ele vai sim, ele vai substituir. Ele pode sim substituir os medicamentos, dependendo da enfermidade, o grau, né? Mas desde que a pessoa, né? Mas desde que a pessoa esteja usando há um tempo já. Aí, como ele falou, lembra da apiprofilaxia, é fazer um consumo desses produtos de forma rotineira, contínua, para quando vier uma enfermidade, uma doença que na verdade talvez nem venha, né? Vai ser bem mínimo o resultado. Tanto e a gente tem relatos disso com pacientes nossos com Covid, né? Que a família teve Covid. Tanto que na fitoterapia, se você for estudar fitoterapia, às vezes a pessoa precisa de até 6 meses de tratamento, né? Para poder equilibrar toda essa parte no organismo, né? Ou um produto específico. Mas, e com certeza, ele tem ação, sim, porque junto com o mel, né? Ele vai nutrir, ele vai ajudar também com os outros produtos e talvez seria as receitas caseiras das mães, das avós, né? Com certeza elas estão voltando à moda aí, a gente vê muitos falar sobre isso e tem muitos benefícios, sim. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Yasmin perguntou se o tratamento é dolorido. No caso, eu acho que ela não está falando do própolis, ela está falando do veneno. Se é do veneno, né? Bom, como é que a gente faz, né? Não é todo apiterapeuta, tá, que faz isso, mas é uma linha nossa que a gente tem, que vem do nosso professor, né, que vem de um dos nomes que a gente até citou aqui como fontes de matérias, conteúdos acadêmicos, que é o Vicente Ferrer. A gente gosta de usar gelo, né, no local da aplicação, antes da aplicação. O gelo, ele tira até 70% da dor. Então, é uma forma da gente causar ali uma anestesia, né, no local antes da aplicação. Então,
vou ser bem sincera, tem pacientes que sentem sim, mas tem pacientes, mas a dor amenizada, graças ao gelo, mas também tem pacientes que chegam até a dormir na maca, que a gente já teve isso, enquanto a gente fazia a aplicação. Ele engana o sistema central, né? Tirando ali essa dor, né? 70%. Então, e também é bem pontual. Nós não recomendamos que ninguém que esteja ouvindo essa palestra vai lá e coloca gelo e faz uma aplicação, sozinho, porque precisa entender como funciona a toxina, em que ponto, né, fazer, porque às vezes precisa ser um ponto tem que ter um estudo, né, através para usar um ponto, a dosagem, então precisa ter bastante treinamento, né? Então não adianta só colocar o gelo lá, colocar uma abelha e achar que vai se curar, né? Isso é muito perigoso, não faça isso, nós não recomendamos isso. Pode dar certo, busque um tratamento, busque um apoterapeuta, busque qualificação nesse sentido, vocês que têm interesse nessa área. Bom, muito obrigada, Rebeca e Jonathan. Eu vou deixar o Instagram de vocês aqui para quem quiser seguir. É @apterapia do Dr. Abelha, tá aqui embaixo. Muito obrigada, ela se agradece muito. E agora... Muito obrigada. Obrigada mesmo por vocês. Prazer poder participar. Nossa maior terapia, ainda mais muito conhecida. A gente gosta bastante. Estou muito feliz. Para terminar, eu só gostaria de falar um pouquinho sobre a Federação Latino-Americana, né? Então, eu sou um dos representantes dessa federação aqui no Brasil, e onde nós buscamos, assim, dar treinamento. Nós temos escolas, né, espalhadas aí pelo mundo, palestras, de escolas de grandes mestres quem quiser se na área da mais, terapia. Nós temos contato, só entrar em contato com a gente, né? Nós também participamos de alguns treinamentos também, e a Federação Latino-Americana, ela tem feito um trabalho fantástico, né, especialmente aqui na América Latina, né? E junto com a Associação Mundial também, que são os mesmos membros, o Dr. Stefan Stangasso, que vem do leste europeu, Dr. José Cabreira, Andrés Castilho, né? E outros, e nós vemos assim, promovendo, até mesmo 2020, né? Promovemos várias palestras assim, para dar um treinamento. Então, se quiserem mais informação, quiserem obter uma formação, uma escola que nós que já estamos na área recomendamos, né? Pode entrar em contato com a gente pela terapia do Dr. Abelha. Segue a gente lá. Tchau, muito obrigada. Tchau, muito obrigada. E agora eu vou chamar a Ana para poder apresentar o próximo palestrante da noite, tá? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, tchau. Tchau, obrigado, boa noite.